Aleluia, paz do Senhor, igreja. Amém. Eu vou perguntar de novo e você responde com autoridade. A paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia, eu quero te convidar a você se colocar de pé. Vamos adorar a Jesus com tudo que há em nós. Gostaria de agradecer ao pastor Samuel, pastora Ana, pelo convite de estar aqui nessa noite. Quantos creem no sobrenatural de Deus liberado aqui neste lugar? Quantos creem na manifestação sobrenatural da glória de Deus aqui sobre nós? Hoje o Espírito Santo marcou encontro com você. Hoje o Espírito Santo marcou encontro com você neste lugar. Você não está aqui em vão. Hoje o Espírito Santo te trouxe até aqui para te restituir. Quando eu entrei por essas portas, o Espírito Santo olhou para mim e disse: Liz, hoje eu vou derramar sobre a minha igreja a unção de Caleb. E eu questionei ao Senhor, eu falei: como assim, Espírito Santo? Hoje o Espírito Santo te trouxe até aqui para te dizer que a sua força será como a do começo. O Senhor te trouxe até aqui para te restituir. Hoje o Senhor te trouxe a este lugar para te encher, para cadeias serem quebradas, para diagnósticos caírem por terra, para divórcios serem rasgados, porque Ele está aqui neste lugar. Aleluia, se você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor. Aplauda a presença dEle, Ele está aqui. Oh, nós chamamos. Se nós chamamos, diga grande. Enalteça o nome dEle, diga: é o Senhor e muito digno de louvor. Vamos. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Oh, deixa ele ouvir o som da sua voz, diga: grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Nós chamamos Deus e que nos ajuda contra o inimigo. Ei, vamos! Por isso diante dele nos... Se você pode estender as suas mãos o mais alto que você puder, declare e diga: vamos! Queremos sobre
que nós declaramos. O Senhor espera de nós, antes de um cântico bonito, um cântico de intencionalidade. O Senhor espera da noiva, da igreja, um cântico de filhos intencionais. Então, que nós possamos ser direcionados nas nossas canções, que nós possamos ser direcionados nos nossos cânticos. Nesse momento, eu quero convidar a igreja a cantar um cântico de uma forma intencional. Enquanto nós declararmos esse cântico, que o nosso coração possa declarar um clamor pelos nossos irmãos, um clamor pelo povo de Israel, amém? Agora nós vamos declarar uma canção muito especial que eu tive o privilégio de poder ministrar no programa do Raul Gil, que teve uma repercussão para a honra e glória do Senhor. Muitas vidas foram alcançadas através desse louvor e nós, como igreja, hoje temos a oportunidade de levantar um clamor, amém? Levantar um cântico intencional. Abra o seu coração, que enquanto nós declararmos, nós estejamos na mesma visão e no mesmo propósito, em nome de Jesus. Vergonha e dor, caminhava triste o povo forte do Senhor em Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Diga, chora só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Diga, chora Israel, Babilônia não é o teu lugar, clama ao teu Deus, te ouvirá, do inimigo te libertará. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei
o Deus que eu sirvo. E nesse comecinho de ano, o Senhor falou para mim: Liz, esse é o ano do desatar. Esse é o ano do extraordinário. Esse é o ano do novo do reino de Deus estabelecido sobre a sua casa. Esse é o ano do extraordinário de Deus estabelecido sobre a sua família. Esse é o ano do extraordinário de Deus estabelecido sobre o seu ministério. Esse é o ano do extraordinário de Deus estabelecido sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, sobre a sua faculdade. Não existe levante, não existe impedimento, não existe cadeia, não existe nada que possa impedir o agir sobrenatural do reino de Deus sobre a sua vida nesse ano. E você está aqui, você escolheu a melhor parte nesse ano. Você está entregando o seu tudo ao Senhor, e glória a Deus por isso. Quando nós honramos o reino de Deus, Ele nos honra. Então que nessa noite você possa declarar que não há ferrolhos, não existem portas, não existe nada que possa impedir o agir sobrenatural de Deus na sua vida nesse ano, amém? Em nome de Jesus, com fé e com autoridade, vamos declarar. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Se você sabe, com tudo que você diga: pois meu fôlego é a tua vida. E nunca me cansarei. Eu posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva, diga, e me leva até. Eu já vi fogo e terremoto, e o vento forte que passou. Sem Deus eu já vivi tantos. Oh, mas sua doce voz, mas sua voz, Ele dá ordem às estrelas. Com todo o seu fôlego, diga: e tu dá ordem às. E amar os seus, e eu me sinto tão. No teu colo, com toda a autoridade, estenda as suas mãos no terceiro andar e declare, diga: ei! E não há, e nem portas que se fechem. Não, e não há doença, não, e nem que fiquei de pé. E a tempestade, diga, e tem que se acalmar na voz daquele que, pois sua palavra, diga, pois sua é pura, escudo. Profeticamente, para finalizar, estenda suas mãos o mais alto que você puder, em direção ao seu lar, em direção à sua casa. Profeticamente. Oh, não existe
Não existe nada impossível para o Senhor. Não existe nada impossível para o Senhor. Nada, 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 nada. Declare, diga, vamos aqui juntos. Aquilo que parecia, com toda a autoridade no seu coração, vamos juntos. Aquilo que parecia, aquilo que parecia, ore calabashiri kotarabashiri kotarase. Sou milagre, o sobrenatural de Deus. Vamos, declare e diga. Aquilo que parecia, aquilo que parecia, aquilo que parecia, Jesus, sou um milagre, estou aqui. Mais uma vez para finalizar, diga. Aquilo que parecia, diga. Aquilo que parecia, aquilo que parecia, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aplauda o nome do Senhor, aleluia. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 20. Que alegria poder celebrar a Deus com vocês nesta oportunidade do janeiro profético. Bom caminhar com vocês, com esta igreja. Estar com o pastor Samuel. Eu já estive aqui em reuniões de obreiros, Santa Ceia, consagração, Júlio, renovação, seminário de Apocalipse. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Meu respeito ao senhor. Tá bonito, viu? Emagreceu. Tá bonito. Eu estou muito sensível, assim, toda palavra que eu escuto, toda música que eu ouço. Na terça-feira passada, após o culto no Brásia, eu fui jantar com o meu amigo, o pastor Oséias, e aconteceu algo que nunca havia antes acontecido. Eu nunca deixei o carro fora do estacionamento do restaurante, que a gente sempre frequenta lá na Consolação. E eu estava com meu filho, que ele também cantou, e a gente acabou, o GPS levou pelo outro lado do restaurante. Eu acabei deixando, eu vim de carro de Goiânia para cá, porque eu trouxe muito material. E a gente jantou, ficamos ali conversando. Quando eu retornei para o carro, arrombaram o meu carro. O problema não está em arrombar o carro. O carro estava com minhas roupas, com muito material. Mas quem arrombou o carro teve a diligência de levar a minha mochila com o meu computador. E o meu computador tem a minha vida inteira, mais de 25 anos de pesquisas. O meu livro Apocalipse, que eu ia lançar agora em abril, um comentário, versículo por versículo, com mais de 400 páginas. E por incrível que pareça, eu esqueci de fazer o backup E eu vou falar uma coisa para vocês, isso mexeu muito comigo. Eu sou forte. Eu acho que Deus está me chamando a atenção. Porque isso mexeu muito, muito, muito. Muito comigo, com a minha mulher, com os meus filhos. E, além disso, levou uma necessaire que eu tinha trazido para cá, para entregar um dinheiro, uns dólares para
20 mil reais. O dinheiro tudo bem, mas eu gostaria do computador de volta. E aí tudo que fala aquilo que é impossível, oração, eu estou crendo em tudo, pastor. A verdade é que Deus me golpeou com o golpe da sua mão. E eu estou como Jó. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Agora eu estou tentando aqui me readaptar, porque eu uso os sermões estão no... É muita coisa, muita coisa, muita coisa. Seminário Tabernáculo, Apocalipse, Gênesis, o princípio de tudo, a história da igreja... É muita coisa, é muito conteúdo, é muito tempo de pesquisas que eu perdi. Quem sabe se eu não acho? Digam amém. Isso me chocou tanto que quando eu vi o carro arrombado, o pastor Oséias, ele chamou logo a polícia, e a gente saiu ali, eu entrei para monitorar a busca. Ele desligou o iPad, ficou com o AirPods dentro da mochila ligado, e eu segui, e a gente achou o cara com a mochila, só que era um outro cara que já estava com a mochila, com a minha Bíblia, jogando tudo no chão, porque a necessec e o computador ele levou. Tudo para a glória de Deus. Peço aos irmãos que orem por mim, para que eu possa tirar forças na fraqueza, porque realmente isso está sendo difícil. E Ben-Hadad, rei da Síria, 20 de primeira de Reis. E Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todas as suas forças, e 32 carros e carros havia com ele, e subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme tua palavra, ó rei meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim fala Ben-Hadad, dizendo: ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me hás de dar a tua prata e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos, todavia amanhã a estas horas enviarei os meus servos a ti, esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos o meterão nas suas mãos e o levarão. Somente até aqui, por favor, tome o assento. Abraçar aqui o pastor Celso. Muito obrigado pelo presente, pastor Celso. Pastor Júlio, abraçando esses dois pastores, abraço os demais. Eu serei muito breve. No final do culto, pastor me permite, tem os meus 7 livros, o kit. Eu tenho apenas 15 kits desse aqui. São livros que você pode usá-los como sermonário, que esse aqui é um sermonário, como livro de cabeceira, como devocional. Esse ano de 2025 você precisa ler pelo menos uns 10 livros, hein? Inferno, ficção, realidade. Muitos de vocês têm. A inveja, a síndrome de Lúcifer. A inveja é um sentimento medíocre. Gadara, o diálogo entre Jesus e o endemoniado. Como é o teu nome? O demônio respondeu: meu nome é Legião, porque havia no rapaz 6.000 demônios. O pecado, a minha língua grande, aqui não tem, você deve conhecer, dá alguém de presente. Os 7 livros, R$120, é muito barato. Se você puder, quiser, adquira. Tem a maquininha Pix, aceita Bolsa Família também. Quando Acabe assentou-se no trono de Israel, a Bíblia diz que Acabe não deixou os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e ainda tomou por mulher a Jezabel, a filha de Etibaal, o rei de Tiro e de Sidom. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal, que quando sai da sua pátria para residir em Samaria, ela diligentemente levou consigo os 2 postes ídolos que eram adorados na sua pátria, Baal e Azerá.
Esses deuses dentro da mitologia cananeia eram conhecidos como os deuses da fertilidade. Mas além de levar os postes ídolos, Baal e Astarote, ou Azerá, como você queira, Jezabel também levou consigo os profetas que profetizavam por essas duas divindades. 450 profetas profetizavam por Baal, e outros 400 profetas profetizavam pela esposa de Baal. Se as coisas no reino de Acabe não estavam bem, com a chegada de Jezabel, as coisas pioraram. As relações sociopolíticas internacionais de Acabe estava um tanto que comprometida, porque Ben-Hadad, o rei da Síria, ajuntou-se com mais outros 32 reis com seus respectivos cavalos e carros e foram e marcharam contra Samaria. Em Samaria, um cerco foi formado, e isso com dois propósitos. Primeiro, era um embargo econômico. Segundo, era uma estratégia militar. Mas dentro da guerra existe uma ética. O rei da cidade precisava saber o porquê de uma multidão, de vários exércitos reunidos estarem ali, cercando a sua cidade. E Acabe recebe alguns mensageiros de Ben-Hadad com suas prerrogativas. E Acabe mandou dizer, Ben-Hadad mandou dizer a Acabe estas palavras: nós estamos aqui em volta da tua cidade, porque eu quero o teu ouro e a tua prata. Eu também quero as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos. Vocês sabem que ouro na Bíblia representa a glória de Deus, a sua realeza, a sua majestade. Prata representa salvação, resgate. Mas aqui nesse texto, prata e ouro representam poder aquisitivo. Uma cidade sem finanças, sem estrutura financeira, assim como uma casa, ela desmorona. Quando Ben-Hadad exige as mulheres, ele não está querendo dizer que as mulheres, que Acabe tinha mais do que uma esposa. Até porque se ele tivesse, Jezabel mandaria matá-las. Aqui é por conta da ancestralidade. Toda mulher era como mulher de Acabe e todo homem era como filho de Acabe. As mulheres Ben-Hadad queria, não todas, mas as selecionadas para que essas fossem concubinas. Ele iria distribuí-las entre os reis. Os homens eram também selecionados, seriam os homens mais fortes, porque estes serviriam de escravos, de lutadores nas arenas, enfim. E quando Acabe ouve, Acabe se volta para os mensageiros de Ben-Hadad e disse-lhes: fala a Ben-Hadad, o meu rei, o meu senhor, que tudo quanto ele está me pedindo, eu lhe o darei. Os soldados dão as costas a Acabe e voltam às pressas à presença de Ben-Hadad, com uma alegria no coração de que não haveria uma guerra, porque o rei Acabe estava cedendo às exigências de Ben-Hadad. Logo, não tendo uma guerra, não haveria baixas. E os soldados, quando chegam à presença de Ben-Hadad, disse-lhe: o rei da cidade cedeu tudo que o Senhor exigiu. Quando Ben-Hadad escuta que Acabe havia cedido tudo que ele havia exigido, de imediato Ben-Hadad disse aos mensageiros: retornem em Samaria, vá à presença do rei Acabe e diz para Acabe que amanhã a estas horas eu enviarei os meus servos dentro da cidade de Samaria, e vai perscrutar todas as casas de Samaria, o palácio de Acabe, à procura de objetos valiosos. E fala para Acabe que tudo que eles encontrarem de valor, eles vão pegar em suas mãos e vão trazer para mim. E diz Acabe que ele não poderá impedi-los. Ora, irmãos, vocês conhecem o pastor Samuel J. Marques, é o pastor de vocês. Muitos aqui devem ir à casa do pastor. Você deve ter amigos. Mas ninguém vai à casa de uma pessoa para, chegando nesta casa, ir diretamente para o quarto ou para a cozinha, abrir a geladeira, porque esse tipo de coisa diz respeito à intimidade. O que Ben-Hadad está aqui querendo é que os seus mensageiros procurem tudo de valor, tudo que for valioso dentro das casas dos moradores de Samaria, assim como no palácio de Acabe, e tudo de valioso esses mensageiros iriam pegar em suas mãos e Acabe não poderia impedi-los.
Isso aqui é intimidade. Vocês sabem que Ben-Hadad aqui é uma personificação do próprio Satanás. Os muitos soldados que lhe seguem são os súditos do diabo, ou seja, os demônios que estão com estratégia para desestruturar uma cidade, para mexer na intimidade de uma cidade. Mas quando Acabe escuta os mensageiros dizendo que 24 horas depois Ben-Hadad enviaria mensageiros para procurar coisas valiosas dentro das casas dos moradores de Samaria, assim como no palácio, o capítulo de número 20, versículo de número 7, diz assim: então o rei de Israel chamou todos os anciãos de Israel da terra e disse: notai agora e vede como este homem procura o mal, pois mandou pedir-me as mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e eu não lhe neguei. Mas agora ele está querendo invadir a minha privacidade, ou a nossa privacidade. Acabe, quando pede conselhos aos anciãos de Israel, os anciãos eram os homens dotados de caráter maduro, que tinham habilidade para aconselhar as pessoas que lhes procuravam, e eles eram também conselheiros dos reis. Ao passo que os anciãos, quando ouviram isso, no versículo de número 8, disse: e todos os anciãos e todo o povo disse a Acabe: não lhes dê ouvidos, não consinta. Diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Acabe está recorrendo aos anciãos de Israel como uma forma de socorro. Ele está buscando socorro, ele está buscando auxílio, ele está buscando uma orientação. Se você não consegue administrar um problema, peça socorro, peça ajuda, clame pelo auxílio de alguém. O versículo de número 9 do capítulo de número 20 diz que pelo que disse aos mensageiros, após os anciãos aconselhá-lo, Acabe se volta para os mensageiros de Ben-Hadad no verso 9 e disse assim: dizei ao rei meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir, a teu servo farei, porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele. Olha o que está acontecendo aqui. Ben-Hadad enviou uma vez, Acabe cedeu, disse que daria o que Ben-Hadad estava lhe exigindo. Como Ben-Hadad encontrou uma brecha em Acabe, manda os mensageiros de volta, dizendo: amanhã a estas horas os mensageiros entrarão dentro da cidade, nas casas, à procura de objetos valiosos, e vão pegar nas suas mãos, e você não pode impedi-los. Acabe chama os anciãos de Israel. Os anciãos de Israel orientam Acabe o que fazer: não lhes dê ouvidos, não consinta. Acabe vai e diz aos mensageiros: fala para Ben-Hadad que tudo que antes ele me pediu, eu lhe o darei, mas esta segunda exigência eu não posso. Os mensageiros vão a Ben-Hadad, fala para Ben-Hadad, e Ben-Hadad diz aos mensageiros: voltem lá à presença de Acabe outra vez. Versículo de número 10. E diz a Acabe: assim me façam os deuses e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Sabe o que está acontecendo aqui no versículo de número 10? É que isso aqui não é uma guerra apenas política. Isso aqui é mais que uma guerra política. Isso aqui é uma guerra espiritual. Ben-Hadad está dizendo para Acabe, através dos mensageiros: vivam os deuses e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de cada homem que me segue. Por que vivam os deuses? Porque toda a nação iam à guerra em nome do seu Deus.
Os gregos tinham seus deuses, os romanos os seus deuses, os egípcios os seus deuses, os babilônios tinham seus deuses, os assírios tinham seus deuses. Toda a nação tinha o seu Deus, o Deus que ia para a guerra. E Ben-Hadad está dizendo para Acabe: Acabe, eu vou provar para você que os deuses que eu creio são maiores e mais fortes do que o Deus que você crê. Essa guerra não é política apenas, essa guerra é mais do que isso, é uma guerra espiritual. E às vezes nós estamos passando em momentos difíceis, adversidades, problemas, estamos cercados. E você já observou que quando a gente se dispõe a entrar numa campanha de oração, numa campanha de jejum, parece que as coisas pioram. E é verdade, parece que aquela batalha cresce. Parece que o inimigo cresce, ele fica gigante diante de nós. E outra, em certos momentos a gente começa a não confiar em Deus, a achar que Deus nos abandonou, que Deus virou as costas, porque eu estou passando por isso, por aquilo. O diabo está usando Ben-Hadad para dizer: o seu Deus, Acabe, é fraco, e eu vou provar para você que eu vou destruir toda a sua cidade. Quando Acabe escuta isso, no versículo 11, diz assim: porém o rei de Israel respondeu e disse: dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. Meus irmãos, até Acabe se humilhou. Até Acabe se humilhou. Você sabe o que é que está acontecendo aqui? Deus está dando uma outra oportunidade a Acabe. Deus está dando uma segunda chance. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Acabe, ele tirou a espada da bainha e ele se humilhou. Quando a gente se humilha, Deus se levanta do trono para pelejar por nós. Deus, ele se levanta para pelejar por nós quando a gente se humilha. Acabe se humilhou. Um dos piores homens da Bíblia, se não o pior, chama-se Manassés. Manassés matava os seus filhos, queimava-os no fogo. Foi levado cativo para a Babilônia, e a Bíblia diz que Manassés, ele se arrependeu, ele se humilhou, e Deus perdoou a Manassés. Quando a gente se descinge, quando a gente se humilha, aleluia, Deus, ele entra na fornalha, ele entra na cova dos leões. O que Ben-Hadad está confiando aqui é nos seus cavalos e nos seus carros. E vocês sabem, carros aqui representam poder aquisitivo, poder bélico. Ben-Hadad estava aliado a outros 32 reis com seus soldados, cavalos e carros. Ou seja, era um poder bélico para destruir a cidade de Samaria. Além dos carros, ele também tinha os cavalos, que representam força. Cavalo é força. Então ele tinha um poder bélico e ele tinha força para destruir a cidade de Samaria. Acabe não tinha absolutamente nada, porque a cidade estava completamente cercada e ele não tinha recursos para enfrentar aquele tamanho exército. E a única saída que ele tinha era se humilhar diante de Deus, para que Deus pudesse agir por ele. Eu sei, a Bíblia diz em 20, versículo 7 do livro de Salmos, que uns confiam em carros. Tem gente que confia no seu poder aquisitivo. Outros em cavalos. Cavalos representam força. Se passar um cavalo aqui do lado de fora, ele vai reslinchar. Nós iremos ouvir, assim como também iremos ouvir a sua marcha. Porque o cavalo representa altivez, prepotência, arrogância. Nós não somos como cavalos arrogantes, prepotentes. O pastor disse que nós não somos estrelas. Até porque a igreja não é uma estrela. Quem é estrela tem luz própria. A igreja é como a lua. Para a lua alumiar é necessário a luz do sol. A igreja, para alumiar, precisa da luz do sol da justiça, Jesus Cristo de Nazaré. Se um cavalo passar aí do lado de fora, você vai ouvi-lo, certeza, a sua marcha, o seu reslincho. Se a gente fosse ser comparado a um animal, nós seríamos mais um jumento.
Você sabia que jumento representa paz? Jesus tinha tudo para entrar em Jerusalém montado num cavalo machador. Você não vê na Bíblia, nem na história, homens, reis, andando montado em jegue, apenas Jesus. E Jesus não é rei, tá? Ele é rei dos reis. Nem é rei de reis, ele é rei dos reis. Pastor, Jesus é rei dos reis? Mas por que Jesus nasceu rei? Filho de rei não nasce rei. Eu fui algumas vezes na Inglaterra no período da rainha, e o seu filho Charles era príncipe. Ela faleceu, eu fui recentemente lá. Ele já é o rei, porque filho de rei não nasce rei, nasce príncipe. É depois que o pai morre que o príncipe se torna rei. Jesus é diferente, ele já nasceu rei. Não só rei, ele nasceu rei dos reis. Pergunte por quê? Porque o pai dele nunca vai morrer. Jesus era para entrar em Jerusalém montado num cavalo manga larga, machador. Mas Jesus entra montado num jegue. Jegue representa paz. Ele caminhava e o povo dizia Hosana, lançava buquê de flores, glorificava. Mas aquele jumentinho sabia que nada daquilo que estava acontecendo ali diz respeito a ele. Aquele jumento sabia que tudo que estava acontecendo ali, as flores, o hosanas, o glória, era tudo para aquele que estava sobre ele. A glória pertence a ele, meus irmãos. O poder pertence a ele. Se você puder levantar uma das suas mãos, dê um grito de glória para ele. Fale uma palavra que possa glorificá-lo, que possa exaltá-lo, que possa magnificá-lo. Tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Uns confiam em carros, na força, outros em cavalos. Mas o salmista diz que nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Uns encurvam-se e caem, mas nós permanecemos de pé, porque o maior é o que está em nós. O rei disse: dizei a Ben-Hadad, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. E sucedeu que Ben-Hadad, ouvindo ele estas palavras, estando bebendo ele e os reis nas tendas. O beber aqui com os outros reis nas tendas é porque o álcool tira a responsabilidade daquilo que se deve fazer de forma ética e decente. Bebendo ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos em ordem contra a cidade. Ben-Hadad ordenou que os soldados se colocassem em ordem de batalha. Quando aquele exército poderosíssimo se coloca em ordem de batalha, versículo 13, eu não gosto muito do número 13 não, 12 mais 1. Eis que um profeta se chegou a Acabe. Acabe odiava profeta de Deus, mas tinha um profeta dentro da cidade. É bom ouvir os profetas. O profeta não é melhor do que ninguém. Ele só tem habilidades dadas por Deus de ouvir de Deus e transmitir para o povo. E essa noite tem uma palavra de orientação para a sua vida. O profeta apareceu a Acabe. Acabe não gostava dos profetas de Deus, ele odiava os profetas de Deus, mas agora ele vai ter que ouvir o profeta de Deus, porque o profeta estava ali com a missão de Deus. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vistes toda esta grande multidão? Eis que hoje entregarei nas tuas mãos, para que tu saibas que eu sou o Senhor. Pastor, não entendi. Você está vendo essa luta que você está passando? Que você não tem recursos, habilidades, argúcias, você não tem conhecimento, você não tem como resolver. Deus está dizendo: eu vou entregar nas tuas mãos. E agora eu estou pregando até para mim. Deus vai mandar a resposta para a sua vida. O maior é Ele que está em nós. Você está vendo esta grande multidão?
Hoje o Senhor entregará nas tuas mãos para que tu saibas que Ele é o Senhor. E tem um detalhe, irmãos. Pastor, eu já estou passando por situações difíceis há tanto tempo. Queridos, enquanto você está passando por essa crise, por essa adversidade, o próprio Deus se encarrega de sustentar você. E não é que vocês entenderam, porque vocês são inteligentíssimos, e não é subestimando a inteligência de vocês, mas essa é a verdade. Enquanto a vitória não chega, o próprio Deus se encarrega de sustentar você na provação. Você não lembra quando Ele disse aos discípulos: vamos para o outro lado? Vamos para onde? Ele não disse o que ia acontecer no caminho, Ele só disse que iria chegar. Quem estava naquele barco era Pedro, André, 2 irmãos, criados ali. João e Tiago, filhos de Zebedeu, tinha uma sucursal de pesca ali. Eles conheciam o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, como as palmas das suas mãos. Cada quadrante daquele lugar, cada lugar daquele mar, eles conheciam. E de repente, quando eles estão lá no meio do lago, ondas encapeladas se levantam contra aquele barco, uma tempestade, ventos sopram contra aquela tempestade. E aqueles discípulos que conheciam aquele lugar como as palmas das suas mãos, eles não têm habilidades, eles não têm argúcias, eles não têm conhecimento, eles não têm como acalmar o mar, aquietar o mar e acalmar a tempestade, eles não têm como. É aí que entra Cristo para solucionar o problema. Não se aflija, Deus está falando com alguém aqui. Não aflija-se, não se aflija. E detalhe, pastor, mas como assim? Você já ouviu aquela historieta de um barco que estava indo a pique, e o povo começou a pegar os botes e a lançá-los dentro do mar, e uma mulher correndo em alvoroço para lá, corria para cá, e pegava botes e lançava, e tinha um garoto brincando. Ela passou, viu o garoto brincando, voltou, o garoto brincando, retornou, o garoto brincando, e ela foi lá e bateu na cabeça dele e disse: mas menino, você está vendo que todo mundo está em alvoroço, os botes estão sendo lançados dentro do mar, e você está brincando? O garoto olhou para ela e disse: ô tia, o meu pai é o capitão. Ele está no controle de todas as coisas. Ele que acalma o mar, Ele que aquieta o mar, é Ele quem acalma o vento. O profeta disse a Acabe: está vendo esta grande multidão? Hoje o Senhor entregará nas suas mãos. Eu tenho certeza, pastor Jota, que tem gente que vai voltar para casa aqui de posse de vitórias. Hoje Deus vai entregar nas tuas mãos. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que eu entregarei nas tuas mãos, para que tu saibas que eu sou o Senhor. E Acabe se volta para o profeta e faz uma pergunta: por quem? Acabe perguntou o quê? Por quem? Como assim? Quem vai me dar vitória? Por quem? Quem vai lutar? O profeta disse assim: pelos moços dos príncipes das províncias. Deus vai usar o improvável. O improvável. Você não está sozinho na guerra. Você que está pensando. Tem tanta gente que está orando. Amados, tem gente que viu você apenas uma vez e a pessoa registrou a sua face, e quando chega em casa que está orando, o Espírito Santo traz a sua face, a sua memória e ora por você. Quantas vezes eu vi alguém, eu fui orar, e a face dessa pessoa que eu vi, até mesmo na rua, veio à minha memória durante a minha oração, e eu orei por essa pessoa. Você nunca está sozinho, você não está só. Você não está só, o maior é o que está em nós. Você não está só na peleja, você não está, pelo menos a 2 pessoas, fala aí, você não está sozinho nessa guerra. Tem alguém que está lutando. Tem alguém que está orando por você. Tem alguém que está esse plano está sendo frustrado aqui nessa noite. Não é ponto final, não, é vírgula. O maior é o que está em nós. Calma aí. Ah, entendi. Ixi, vai. Calma aí.
Falou aquilo que eu ouvi ontem sobre oração. Deus está nos chamando a orar. E eu digo para vocês, Deus está chamando minha atenção. Foi por isso que eu falei isso. Está vendo esta grande multidão? Assim diz o Senhor: eu entregarei nas tuas mãos. Como assim? Por quem? Pelos moços dos príncipes das províncias. E Acabe pergunta: e quem é que vai começar a guerra, a peleja? O profeta responde: é tu quem vai começar a peleja. É você que vai dar o start. É você que vai dar o primeiro passo. Já chega de você viver de cabeça baixa. Você não é porco. Porco não olha para cima porque não tem articulação no pescoço. Você é ovelha, mas também é águia. Você voa alto. Levante a sua cabeça, minha irmã. Enxuga as lágrimas. Aleluia. Levante a sua cabeça, meu irmão. Sacode a poeira. Deus é o Deus da segunda oportunidade, da segunda chance. Não se renda, não se entrega. Chegou a hora de você levantar, sacudir a poeira. Pega a espada, pega o escudo, pega o capacete, pega a couraça, pega o coturno, pega as grevas, coloca no corpo a armadura. Sai da frente, Satanás. Já vai a igreja para pelejar. E se o pastor me permite, eu queria que você ficasse de pé. Glória a Deus. Põe a sua Bíblia no banco. Se você puder, pegue na mão de alguém. Se você pode pegar na mão de alguém, pega na mão de alguém, por favor. É só para se tornar dinâmica a mensagem. Pega na mão de alguém, mas pega com vontade. Dá uma chacoalhada na mão dele, na mão dela aí. Chacoalha aí a mão dele. Chacoalha a mão dela. Pergunta assim: você acredita que Deus vai pelejar? Pergunta aí. Fala aí, você acredita que Deus vai pelejar? Então me dá um sinal aí, vai. Você vai ter que lutar, você vai ter que guerrear. Levante uma das mãos, solte a mão do irmão. Levante uma das mãos. Por que o pastor tem que fazer barulho? Irmãos, ninguém vai para a guerra calado. Ah, pastor, mas lá em Jericó, queridos, isso depende do projeto de Deus. Tem hora que ele diz assim, ó, calai-vos. Tem hora que ele diz, clamai-vos. Tem hora que ele diz, chore. Tem hora que ele diz, não chores. Tem hora que ele diz, ore. Tem hora que ele diz, clama. Tem hora que ele diz, roga. Tem hora que ele diz, pede-me. Tem hora que ele diz assim, abrace. Tem hora que ele diz, se afaste. Aleluia. Tem hora que ele diz assim, fica em silêncio, como ele disse a Josué quando deu quantas voltas em Jericó? Não, foram 13 voltas. Não foram 7, foram 13. A última volta eles gritaram. Peguei você agora, não foi? Não foram 7, foram 13. Tem horas que você vai ficar em silêncio. Fique em silêncio. Sai um pouco da internet. A internet está consumindo o nosso tempo, nos roubando de Deus. Eu fiquei 20 dias sem acessar o Instagram. Eu recebi quase 3.000 mensagens no direct. Pastor, o que houve? O que é que está acontecendo? Porque a internet é quem afirma as pessoas hoje. E eu respondi a essas pessoas, eu sou antes das redes sociais. Eu tenho 52 anos, eu sou vovô, me respeita. A internet não é a minha vida. A minha vida, eu existo antes da internet. Eu existo fora da internet. Ei, chegou o momento da gente levantar a cabeça. A guerra começou e você vai se armar na noite de hoje. Para quê? Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém. Chacoalhe a mão dele, a mão dela. Diga, você vai começar a guerra. Você vai começar. Não fala com vontade, comece a guerra. Começa a guerra, minha irmã. Começa a guerra, enxuga as lágrimas, sacode a poeira. Sai desse marasmo. A guerra começou. O maior é Ele que está em nós. Pastor, Deus vai entrar na guerra? Não, Deus não vai entrar na guerra diretamente, porque Deus não luta contra Satanás. Prove-me na Bíblia que Deus subiu no octógono com o diabo. Prove-me na Bíblia que Deus saiu na guerra contra Satanás. Prove-me na Bíblia que Deus saiu para pelejar contra Satanás. Deus não luta contra Satanás.
Pergunte por quê? Porque Deus não tem inimigo páreo para ele. Quando Deus quer pelejar contra Satanás, Deus diz assim: ô Miguel, come here, Gabriel. Vem cá, Miguel. E Miguel se reúne com os anjos e Deus diz assim: ó, desce lá nas regiões celestiais e quebra Satanás na porrada. Fale alguma coisa para Deus. Na galeria, dá um grito de glória para Jesus. Meu irmão, a mão levantada, a mão levantada, a mão levantada, a mão levantada. Bate na mão de alguém aí, mas bate com força. Fala para esse irmão assim: levanta-se para a guerra. Sai desse marasmo. Você vai marchar. Não aguenta ir correndo, anda! Não aguenta andar, vai de joelhos! Não aguenta de joelhos, vai se arrastando, mas não fica parado no caminho. A guerra começou, Ben-Hadad vai perder a batalha, porque Deus disse: essa multidão eu vou entregar nas tuas mãos. Quem entende faz barulho de glória. Tem barulhos de espadas aqui nessa noite. Tem crente que vai sair. Tem crente que vai sair daqui. Você chegou de uma forma, vai sair de outra. Você vai sair daqui cheio. Receba coragem. Pastor, estou fraco, recebe força. Estou vazio, seja cheio. Pastor, estou desesperado, receba esperança. O antídoto do desespero. Pastor, eu caí, levanta. Eu pequei, confessa. Tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Eu quero orar com você. Desculpa, meu pastor, minha mensagem foi muito corrida hoje. Antes de orar, eu queria fazer uma pergunta, por favor. Quem não é crente, quem não é crente ou estar afastado da igreja por obséquio, levante uma das mãos para que eu possa ver você, por favor. Por obséquio. Alguém que se afastou dos caminhos do Senhor. Tem uma moça, uma jovem, o Espírito Santo está lhe chamando. Você está afastada, é? Está afastada? Volte, minha filha, eu quero orar por você. Você deve estar amarrado, Ben-Hadad deve ter te cercado. Hoje é o dia de você quebrar esse cerco. Vem aqui para eu orar pela sua vida. Alguém pode abrir o corredor para ela passar? Alguém pode? Vem. Veja se tem alguém ao seu lado. Se eu orar, os céus. Está vindo mais alguém? Tem mais alguém? Ali mais uma pessoa está vindo. Talvez esta pessoa esteja ao seu lado na galeria. Está vindo mais aqui. A Deus eu entreguei o barco do meu. Vem. Talvez esteja ao seu lado aí na galeria. Traz ele, ela. Está vindo mais aqui, pastor. Está vindo mais alguém ali, ó, descendo, pastor.
Está vindo mais alguém. Está vindo alguém ali, ó. Tem mais outra pessoa onde Jesus está te chamando. Eu oro nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro pelo pastor Samuel, sua casa. Vida longa e saúde ao seu servo. Traz ao seu coração os tesouros escondidos. Põe em suas mãos as finanças para o alargamento das tendas, a proclamação do Evangelho. Eu oro pelos obreiros, pelos pastores que ladeiam o pastor Samuel. Eu oro pelas suas casas. Abençoa os seus filhos, meu Deus. Eu também oro pela igreja, por cada família aqui representada nesta noite. Visita cada lar, cada casa. Passa em cada cômodo desta casa. Envia anjos com vassouras de fogo, com espadas desembainhadas de fogo. Passa dentro desta casa. Expulsa o espírito da discórdia, o espírito dos vícios, o espírito da idolatria. Eu oro nesta noite por cada família aqui representada. Sopra um vento de avivamento nestas casas, nesses lares aqui representados. Através desse vento, sopra o espírito de reconciliação, o espírito de graça, de súplica, de temor. Esse marido, essa esposa, esse filho que estão afastados, vai, Espírito Santo, e faz aquilo que é da sua competência. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Abençoa a vida dos seus filhos em 2025. Que seja um ano incrível. Que seja um ano extraordinário para todos. Que possam decidir-se agora em janeiro o que fazer, porque decisões decidem destinos. E que assim o Senhor possa fazer na vida dos seus servos, segundo o beneplácito da sua misericórdia. A propósito, feliz ano novo para vocês. Esse casal aqui, pastor Samuel, pastora Ana Miriam, são agora os pastores de vocês. Unção, graça, conhecimento, inteligência mora aí. Prosperidade. Ele tem o dom da prosperidade. E é um homem de Deus. Pastor, o senhor vai orar por eles? Estenda suas mãos para cá. Ó Deus de eterna glória, aqui estão essas vidas que estão tomando esta decisão importante. E as 4 pessoas que estão na live também, que neste momento estão com o coração aberto para receber o Senhor. Tu és o agente transformador. Transforme estas vidas. Toda malignidade, tudo aquilo que venha contra essas vidas, arranca toda a bagagem que eles carregaram até o dia chamado hoje. E que a partir de hoje o Senhor possa fazer morada nesses corações. Quebra toda a barreira, toda a batalha. Ó Deus, este é o meu pedido,
Escreva o nome deles no livro da vida. E que a partir de hoje, o Senhor possa fazer morada nesses corações para sempre. Amém. Acompanhe nossos irmãos ali. Cantora, adora o Senhor. Com mais um louvor. E a igreja vai adorando a Deus. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Oh, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Se coloque de pé, vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Com autoridade, diga, vamos. Vitorioso és, na tempestade está. Com toda autoridade, vamos. E o teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, e o teu trono acima está. E o teu nome imutável é. Diga! O inferno não prevaleceu, e nada irá impedir eu te adorarei. Oh, diga! E muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto você adora, estenda as suas mãos o mais alto que você puder, com autoridade, diga: ei! Vitorioso és, vamos! E o teu nome infalível é. Os reinos e o teu trono acima está. E o teu nome imutável é. Hoje o Senhor te trouxe aqui não para ser um telespectador da glória de Deus, mas para experimentar, para ser um experimentador. Hoje você não está aqui para assistir um culto, hoje você está aqui para participar, para ser invadido pela glória de Deus, para ser preenchido pelo poder do Espírito Santo. Estenda as suas mãos essa noite, o mais alto que você puder, como um trovão. Chega! E como, deixa eu ouvir o som da sua voz, chega! Ai! Poderoso és, grandioso, oh, que venha com autoridade, declare, nós frente, abrindo caminho, quebrando as correntes. Ei! Diga! Ordena aos anjos, ele abre. Oh, diga! E caminha contigo, de noite ou de dia. Erga as suas mãos, comece a cantar com muito louvor. Ai! Nós te adoramos, Deus, com muito louvor e com muito.
Autoridade, diga como